Você poderia contar para mim como aconteceu isso? Foi domingo, estava trabalhando e cheguei 6h30 da tarde em casa, quando morava um amigo do meu marido com nós, entendeu? Aí eu não sabia que ele tinha guardado os coletes do pai dele lá em casa. Aí eu cheguei, fiz uma merenda para mim dormir, que eu ia trabalhar no outro dia de manhã cedo. Foi quando a polícia chegou atirando lá em casa, muito tiro no portão, eu fiquei apavorada, porque eu não sabia o que estava acontecendo, né? Gritando pela vizinha e pelo dono da casa, que é onde eu moro, é alugado, que inclusive é um policial, o dono da casa. Aí foi quando eles invadiram, eu estava sozinha dentro de casa, aí eles acharam um cigarrinho de maconha que um colega do meu marido fumava, entendeu? Aí perguntou de mim de quem era aquilo, eu falei que era de um rapaz, aí chamou esse rapaz e perguntou e ele falou que era dele, entendeu? Aí foi quando ele falou que se eu autorizava a revistar a casa, né, se tinha mais droga, eu falei que não tinha, que eu tinha certeza que não tinha. Então eu autorizei eles a entrar, entendeu? Para dar revista em casa. Foi quando eles acharam o colete, os 2 coletes da polícia. Aí eles perguntaram de que era aqueles coletes, eu falei que eu não sabia, porque quase eu não parava em casa, eu achei que saía cedo e chegava tarde da noite. Aí eles falaram, você tá mentindo, sua vagabunda? Eu falei, não, é meu, moço. Aí eles começaram a me torturar, aí eu falei que achava Como que foi a tortura? Tortura foi assim, começaram me batendo. E colocaram o saco na minha cabeça, pisando no meu pescoço, 3 pisaram no meu pescoço e me sufocaram muito. Foi quando eu desmaiei, que eu acordei já com spray da pimenta na minha cara e com água gelada. Desculpa a pergunta, esse foi na sua casa que torturaram? Foi. Você sabe quantos policiais tinham torturando você? Tinha uns 5. Que dia foi isso, você se lembra? Foi dia 1º. 1º de janeiro agora. De janeiro desse ano, 2012. Que local foi isso? Ali no Galileia. Galileia. Seu nome completo? Márcia Regina Brito Salles. Márcia, você poderia explicar essa marca queimada na sua perna? Vamos mostrar novamente, você explica o que significa isso? Uma marca redonda e no centro queimado algo redondo. O que é isso? Esse é o bico do revólver que ele esquentou e colocou. E esse redondo maior, o que é isso queimado? Esse é a algema. O próximo, o que queimou? Hã? Como é que está queimado pela gema? Aqui assim, ó. Mas como é que fizeram isso? Eles esquentaram no fogão lá de casa. Esquentaram a algema no fogão e seguraram com um alicate que tinha na coisa debaixo da minha pia e colocaram. Com relação às situações todas que dizem respeito à tortura dentro do sistema carcerário e muito especificamente aquelas situações que são situações envolvendo as mulheres dentro do sistema carcerário, que sejam aqueles maus tratos todos a que elas são submetidas e que ultrapassam o limite daquilo que está na legislação penal e passa a ser também possivelmente considerado como tortura, é importante que nós tenhamos claro que esse é um processo histórico ao qual as mulheres são submetidas. A gente está falando, quando fala de um aprisionamento feminino, não de algo que seja conhecido nos tempos modernos, ou seja, de algum tempo próximo a nós. Na verdade, as mulheres, elas conhecem o encarceramento desde muito tempo, passando primeiro da casa, depois para o convento, para o manicômio e até modernamente as prisões. E dentro de qualquer um desses espaços, dessas possibilidades de cerceamento da liberdade, de cerceamento inclusive da própria expressão, da sua própria expressão de gênero, as mulheres sempre foram vítimas a partir de estereótipos mesmos postos para aqueles que eram os papéis muito mais de mãe e de educadoras do que qualquer outra coisa. Deixando isso bastante claro, é dizer que ser mãe e ser uma mãe dedicada é uma régua que é utilizada, sempre foi utilizada historicamente e que hoje ainda é utilizada dentro do sistema carcerário como um elemento a definir a possibilidade dessa mulher ser corrigida ou não corrigida. Ou seja, tudo o que se fala para estas mulheres, todas aquelas ofensas que são apresentadas a essas mulheres muitas vezes no contexto
de situações das mais corriqueiras, como por exemplo, você está aqui porque você praticou um crime e em decorrência desse crime seus filhos agora estão no abrigo. Ou seja, toda uma ideia de criação de culpa que está construída historicamente. E essa ideia de construção de culpa é que faz com que dentro do sistema carcerário nós tenhamos na execução penal, especificamente das mulheres, não só uma execução penal que se conhece na aparência, mas uma execução penal que é subterrânea, que é direcionada a isso, que é direcionada a algemar mulheres no momento do parto, que é direcionada a de uma forma abrupta, retirar os filhos exatamente no momento em que se completam os 6 meses mínimos de amamentação e de se colocar a todo tempo aquela que era uma responsabilidade que ela deveria ter cumprido e que por não ter cumprido, colocou dentro do sistema carcerário e a afastou da família. É bastante significativa essa característica do sistema penal como um todo, do sistema de justiça criminal e do sistema carcerário, mais especificamente em relação às mulheres. Aqui onde fica o berçário não existe água, só existe um cano que vem e com o tempo eles cortam a água e para de vir a água. Então elas têm que encher todas os baldes para a água conseguir ficar com a água até um certo horário. Depois não tem água, só fica esse tempo com essa água. Então tem e o local que as mães dão banho na criança são... E aqui é todo o local que as mães dão banho na criança, tomam banho também, lavam as roupas das crianças, não tem higiene para as crianças, não tem um ar. Só tem esse pedaço aqui que é o banheiro, que todas elas usam. Com esse pouco de água, tanto para tomar banho, as mães, como também as crianças, sem nenhuma higiene. É um local fechado, úmido, sem nenhuma abertura de ar. Ao lado justamente aqui dos banheiros, né? Banheiros, Dá de abrir alguma aí, irmã? Que os banheiros onde as mães não utilizam. tem descargas. Não tem nem descarga nos banheiros. Tem. Papel higiênico também não. Acho importante pontuar quando a gente fala em maternidade e em situação de prisão e quando a gente fala de aprisionamento feminino em geral. Um ponto primeiro que tem que ser levado em consideração é a falta de autonomia das mulheres no tangente à escolha de como elas querem criar seus filhos, né, aqueles filhos que nascem no sistema e de que maneira esses filhos que nascem no sistema são de fato filhos delas ou parte de uma política de contenção e de disciplinamento que te retira esses filhos delas, mesmo eles estando nos colos delas. Então, elas não podem escolher que tipo de alimentação dá para os filhos, de que maneira elas querem que o filho durma, como vai ser o playground, a diversão. Então, esse é um ponto de bastante violência e que a gente pode considerar uma tortura psicológica muito pesada. Instituto Penal Aurimura Costa. Do Estado do Ceará. Do Estado do Ceará, Itaitinga. Estamos na ala D do presídio feminino. Quantas pessoas tem aqui nessa ala aqui? 180 pessoas. E quantas por cela? 6 a 7. 6 a 7. Aqui são provisórias ou condenadas? Misto. Tem condenadas, tem provisórias e a ala preferencialmente das estrangeiras. Outro ponto relevante é quando a gente fala de visita íntima. A visita íntima, são poucas as mulheres que têm direito, a visita não é regulamentada, então cada unidade tem uma forma de proceder, então se uma gestora é
mais homofóbica, ela não permite visita de pessoas do mesmo sexo. Se ela é mais aberta, pode ir um companheiro que não é registrado oficialmente no papel como casados, mas tem lugares que apenas casados no papel e podem visitar. Então também é uma violência de um direito sexual fundamental. De vocês, quantas que recebem visita íntima? Levante a mão, por favor, visita íntima. Visita com o marido. Quanta? Poucas então? Poucas. Agora outra pergunta. Quem recebe visita do marido aqui? Levante a mão, do marido. Quem recebe visita das mães, da mãe? A maioria. Sempre foi assim, os homens abandonam. Elas que não abandonam os homens. A maioria ainda vem presa por causa dos maridos. A maioria presa. Presa por causa do marido. É verdade isso, gente? Outra coisa importante de pontuar, a quantidade de mulheres presas provisórias, quantidade que beira os 45%, essas mulheres em geral estão presas por crimes relacionados à droga, sejam elas usuárias que são consideradas traficantes pela seletividade da lei de drogas, sejam elas parte de algum tipo da cadeia do tráfico, se é que é possível se falar numa cadeia, obviamente não é organizada, mas como aviãozinho, como mula, na ponta da venda, que é a vidraça mais exposta do esquema de drogas. Então, essas mulheres são facilmente presas, essas mulheres estão expostas e são facilmente substituíveis. Então, rapidamente ela vai presa, ela é substituída, a outra vai presa e fica um aprisionamento sem fim. Essa ideia do encarceramento em massa. A maioria que é tráfico, levante a mão. Meu Deus do céu. A maioria é tráfico. Outro ponto importante é filhos fora da prisão. Então a prisão as aparta dos filhos e isso é grave no seguinte sentido, que rompe laços familiares, muitas das vezes elas não querem que os filhos frequentem a prisão, porque frequentar a prisão significa passar pela revista vexatória na entrada. Revista essa que já foi feita uma pesquisa pela Defensoria Pública com todas as revistas feitas no estado de São Paulo. Durante um ano aprisionou-se 0,02% das revistas conseguiu aprisionar coisas ilícitas, drogas, algum tipo de arma, ou seja, a droga e a arma não entram na prisão pelas mãos dos visitantes, e sim por outro esquema, e a revista é uma maneira de camuflar esse outro esquema. E a consequência disso é humilhação aos familiares, humilhação à pessoa presa e ruptura dos laços familiares. Então, isso tem que ser evidenciado e tem que ser muito mais debatido, porque a revista não se sustenta quando a gente olha para ela, em primeiro lugar, como uma violação de direitos gravíssima e, em segundo lugar, pelos resultados que a gente pôde verificar que ela acarreta. Então, o resultado da revista nada é pego nessa revista, porque 0,02% não é nada. Acho também importante pontuar que as mulheres que estão dentro da prisão passam por uma situação de hiper e hipomaternidade, ou seja, elas obrigatoriamente são mães 24 horas por dia, o que significa, muitas das vezes, para a contagem da remissão de pena, porque elas param de trabalhar se elas estivessem trabalhando ou param de estudar se estivessem estudando. Elas têm de ficar com o filho 24 horas por dia, o que também é violento, porque ninguém é só mãe. E no final das contas, subitamente essa criança é retirada dela quando expirado o prazo de permanência. Isso também é algo muito violento. Essas mulheres muitas das vezes estão amamentando, precisam tomar remédio para secar o leite, isso gera danos físicos, muitos danos psicológicos, por exemplo, a ausência, a retirada imediata do filho e a permanência dos sinais da maternidade, da convivência 24 horas por dia durante um tempo no corpo e na mente dessa mulher. Então,
eu e a professora Ana Gabriela Braga, que fizemos essa pesquisa Dar à Luz na Sombra, a gente conclui que existe uma situação de hipermaternidade e, depois disso, de hipomaternidade. Outro ponto é não saber direito o futuro do filho, o destino, para onde essa criança vai. Se ela não tem família, essa criança vai, em geral, para um abrigo. Onde é esse abrigo? Quem vai cuidar do filho? Então, a Ana Gabriela entrevistou uma mulher que tinha uma mala pronta, que a qualquer hora o oficial de justiça chegaria para buscar o filho dela. E então ela preparou a mala da filha, deixou uma cartinha contando o que a filha gostava, quais eram os hábitos da filha, justamente para esse momento de separação e para a ida para esse lugar que ela não sabia onde era, com quem era, por quem era. Então, essa situação é uma dos inúmeros relatos. E essa mulher, inclusive, estava no semiaberto. Então, ela tinha o direito de permanecer com o filho dela fora da prisão e, enfim, de alguma maneira apenas ir dormir na prisão, mas isso poderia ser solucionado de outra maneira. Então, esses são relatos, de vários relatos que a gente encontrou de violação de direitos maternos, direitos reprodutivos, direitos das mulheres, direitos das crianças. Esse tipo de violência psicológica, esse tipo de violência de não saber o destino do filho, o tempo que ficará com o filho, é uma tortura. É uma tortura e é parte, né, desse sistema violento que é o sistema penal. Eu parto de um pressuposto que existe um processo todo de custódia. Um processo todo de custódia que não é algo criado nos nossos tempos atuais, é algo que se construiu milenarmente, mas que tem um momento histórico muito específico, que é o momento que é na Idade Média, a partir dos séculos 13 em diante. O que é esse processo de custódia? É tudo o que se faz para reprimir, encerrar e repreender as mulheres, tanto no público quanto no privado. Por que eu digo que esse momento histórico ele é fundamental? Porque a partir do século XIII, com o processo também, logo na sequência, com o processo inquisitorial, que se constrói uma pedagogia direcionada às mulheres. Uma pedagogia que concilia 3 discursos: o discurso teológico, um discurso jurídico e um discurso médico. Esses discursos, eles confluem todos para a construção de um padrão feminino, de como a mulher deve se comportar. E também, claro, para a repreensão daquelas que não se comportam de acordo com esse padrão. Eu chego a afirmar que muito mais do que as fogueiras que realmente aconteceram, do que as mortes e as torturas que foram perpetradas durante o período medieval e que se espalharam, né, pela Europa, nós temos como uma herança medieval uma pedagogia dirigida às mulheres, uma pedagogia que diz com a forma de correção quando elas estão dentro do sistema carcerário, mas não só lá, uma forma de correção que sempre vem num contínuo, do privado até o público, em todas as esferas. Enquanto o couro do chicote cortava a carne, a dor metabolizada fortificava o caráter. A colônia produziu muito mais que cativos, fez heroínas que, para não gerar escravos, matavam os filhos. Não fomos vencidas pela anulação social, sobrevivemos à ausência na novela e no comercial. O sistema pode até me transformar em empregada, mas não pode me fazer raciocinar como criada. Enquanto mulheres convencionais lutam contra o machismo, as negras duelam para vencer o machismo, o preconceito e o racismo. Lutam para reverter o processo de aniquilação e encarceram afrodescendentes em cubículos na prisão. Não existe a Lei Maria da Penha que nos proteja da violência, de nos submeter aos cargos de limpeza, de ler no banheiro das faculdades hitleristas. Foram macacos cotistas, pelo processo branqueador na sua beleza padrão, mas na lei dos justos é a sua personificação da determinação. Navios negreiros e apelidos dados pelo escravizador falharam na missão de minar o complexo inferior. Eu sou a subalterna que o Senhor crê que construiu. Meu lugar não é nos cavalos do Brasil. E se um dia eu tiver que me alistar no tráfico do morro, é porque a lei áurea não passa de um terço morto.